Edivaldo Santos pregando a palavra de Deus. Glorificado, exaltado seja o santo e bendito nome de Jesus. Com alegria e satisfação, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em dois textos das Escrituras. Primeiro texto, na carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 5, aonde está o tema desta festa tão marcante e significativa. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Quando você achar esse texto, procure, por favor, o outro texto que eu gostaria de também tomar por base, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 e o versículo de número 9. Enquanto você busca o texto, eu quero glorificar a Deus por esta noite tão maravilhosa, porque a presença do dono da igreja continua na casa. E algo me chamou a atenção esta noite, é que passaram 100 anos e a igreja não envelheceu, ela continua viva, ela continua ativa. E eu quero nesta noite magnificar o nome do Senhor pela vida do pastor da igreja, pastor Kemuel, e pela honra que ele me dá de participar dessa festa tão extraordinária que é os 100 anos da Assembleia de Deus aqui no Aribiri e no estado do Espírito Santo. Quando esta obra começou, alguém disse que ela não iria para frente. Com o passar do tempo, alguém disse que ela não chegaria aos 100 anos. Os 100 anos chegou e alguém está dizendo, o que será daqui para frente? E o céu está dizendo, tem uma geração incendiada chegando aí para dar continuidade. Olhe para o seu irmão e diga, ninguém para esta obra. Ninguém segura a igreja de Jesus. Louvar a Deus também pela vida dos pastores, pastor José Fernandes, pastor Álvaro, pastor Natanirã, pastor Marinel Chiton. Louvar a Deus pela vida do Gabriel, que nos conduziu com todo amor e carinho. E louvar a Deus pela vida do cantor Nani Azevedo. Eu estou com uma palavra do céu esta noite para entregar para a igreja. Quantos estão com o coração aberto para receber? Levante a sua mão e dê a maior glória que você já deu aqui esta noite. Aqueles que acharam o texto, dê um glória a Deus. Diz a palavra, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por favor, ainda o versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 9. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum o que Deus purificou. Antes de tomar o seu assento, repita comigo, embaixadores da reconciliação. 1, 2, 3 já. Embaixadores da reconciliação. Olhe para no mínimo 2 irmãos
e diga para ele: não deixa nada tirar teu foco esta noite. Não deixa nada tirar o teu foco esta noite. Sente glorificando e exaltando o nome de Jesus. Após o culto, eu tenho 2 livros à disposição dos irmãos. O segredo da obra missionária, e aqui eu trabalho que antes de trabalhar para Deus, precisamos ter uma experiência com Deus. Tem gente querendo trabalhar para Deus e não conhece Deus. E trabalhar para Deus sem conhecê-lo é um perigo muito grande, porque o dono da igreja que faz 100 anos não está pedindo favor a ninguém. Quando é para fazer algo para ele, tem que ser com excelência, porque ele é o dono da obra. Eu trato também que Deus não fica refém de ninguém. Deus não precisa de nós para fazer o que Ele quer fazer. Ele é Senhor, Ele conta conosco. Mas se nós não quisermos, Ele levanta outro e faz melhor do que nós. Porque o único insubstituível nessa obra é Jesus de Nazaré. Quem pode glorificar ao Senhor? Eu tenho também um livro sobre a esposa do pastor, porque para mim é o grupo mais mal compreendido da igreja, porque o pessoal exige que a mulher do pastor, ela pregue, ela cante, ela zele a igreja, reja os grupos e ainda ser magra. É uma perturbação, e muitas servas de Deus não têm conseguido resistir essa pressão, mas há aquelas remanescentes que sabem que o seu ministério é cooperar com o ministério do seu esposo. Então, após o culto, aqueles que desejarem estarão à sua disposição. Eu quero informar a igreja que eu tenho uma palavra de Deus, e eu sei que o horário já está avançado, mas eu vou lhe pedir 2 coisas. Empreste-me o seu ouvido por alguns minutos e prometo que não irei me delongar. Mas também eu faço uma promessa: tudo que Deus colocou ao meu coração, eu entrego esta noite para a igreja do Senhor, que completa 100 anos aqui no Aribiri. Esse texto que vocês escolheram como tema da festividade dos 100 anos, é um texto revelador, porque o apóstolo São Paulo, quando escreve a igreja de Corintos, ele revela 3 coisas impressionantes. A primeira coisa é: o que acontece para a reconciliação do homem com Deus não depende do homem, não depende da nossa força, depende da ação de Deus através do Calvário. Preste bem atenção. Quando o homem pecou, houve uma separação entre o homem e Deus. E esta separação, ela era praticamente impossível de ser consertada. Esta separação, ela é espiritual, ela é psicológica, ela é social e ela é ecológica. O homem fora de Deus, ele não tem relação com Deus, ele não tem relação consigo mesmo, ele não tem relação com o próximo e ele tem dificuldade com a natureza. Mas quando Paulo escreve esse texto, ele mostra algo extraordinário. E o que é? Paulo diz: foi ele, ou seja, tudo procede de Deus. Deus bolou um plano, e esse plano não é plano B, é plano A. Deus
bolou o plano da salvação. E qual é o plano da salvação? Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esta terra para morrer em meu lugar e em seu lugar. Satanás olhava para a humanidade e dizia: para esses não tem jeito, mas no Calvário teve jeito, no Calvário teve esperança, no Calvário teve solução. E quem acredita nisso, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. E lá no Calvário, o que parecia impossível se torna possível. Preste bem atenção. Ninguém, senhores, pode bater no peito e dizer: eu consigo me relacionar e me reconciliar com Deus de mim mesmo. É impossível. E explico para vocês: a natureza humana, ela é caída e ela tende a buscar o pecado, ela tende a buscar o que não presta. Preste bem atenção. Hoje, antes de sair de casa, eu estava almoçando com a minha netinha e eu dei um beijo nela e ela não me retribuiu, mas eu dei um tapinha nela brincando com ela e automaticamente ela quis me dar um tapa. E eu disse para ela: mas o beijo você não retribui, mas o tapinha você quer retribuir. Olhe para mim, você pega uma criança, ensina ela o hino da igreja e ela não aprende, é uma luta. Ela vê uma dança do mundo uma vez e ela já aprende até a coreografia. É impressionante. A natureza humana, ela é tão complicada que a gente esquece o que é bom e não esquece o que é ruim. Olhe para mim, se eu chegar para você e disser: você está lindo, daqui a alguns minutos você esquece. Mas se eu disser: você é feio, você é gordo, você é narigudo, tem gente que morre e não esquece, e ainda fica dizendo: você vai ver, narigudo você vai ver, gordo você vai ver. A nossa natureza, ela pende para o pecado, mas aí chegou a cruz, e a cruz de Cristo, ela nos liga novamente com Deus, ela nos reconcilia com Deus. Pegue na mão do seu irmão e diga: não é mérito seu não, é o mérito da cruz. Essa igreja não cresceu, o mérito dos pastores foram bênção, mas não é mérito deles, é o mérito de Cristo. E aqui para nós, os nossos pioneiros não tinham o conhecimento que temos, mas a graça estava sobre eles e a obra cresceu. Glória a Deus. Hoje na nova geração tem muita gente achando: sem mim a obra não vai. Muita gente pensando que falar bonito é o que faz a diferença. Não, tem gente que fala bonito, mas não tem mais a graça. Tem gente que canta bonito, mas não tem mais a graça. Mas tem uma geração dizendo: foi ele, foi ele, foi ele, foi ele que me reconciliou. Quem tem essa certeza, levante as duas mãos e magnifique